Boa noite a todos. Eu já queria, de início, falar a respeito de um assunto que parece que vai ser abordado aqui na Palavra Livre, a respeito de um cheque que R$300 que teria sido apresentado no banco. Eu até gostaria já de mostrar o slide, a diapositivo, e que não teria fundos. O próximo, por favor. É um cheque de R$315, que chegou na mão de um vereador, que parece que vai se manifestar aqui na tribuna, certamente escandalizando o fato, e, na verdade, não há motivo nenhum para escandalização, porque logo em seguida houve a devida compensação, tem aí, certamente, no diapositivo, com alguma dificuldade. Aí está o cheque quando voltou. Em seguida, tinha também o pedágio para ser pago, 11 milhões, que estava programado para o dia, transferiram 30 milhões, no final do dia terminou em 18 mil reais o saldo da sexta-feira passada. E o nobre vereador, que vocês vão saber daqui a pouquinho quem é, vai tentar escandalizar o fato, sendo que no próprio dia, 18 mil reais de saldo. Na hora que apresentou, os tais R$315 não tinha fundo, e, na verdade, o banco, até numa atitude que não dá para compreender, uma cidade que tem 330 milhões de orçamento, devolveu um cheque de R$300 mil, sem ligar sequer. Certamente o gerente não ficou sabendo, né? Foi uma atitude isolada do Caixa. Mas daqui a pouquinho, já se prepare que alguém vai falar sobre esse assunto, se ele não retroceder. Decreto regulamentador. Decreto regulamentador de uma lei que nós fizemos para que o Estado sempre tem cobrado, a história de 72 horas, agora saiu um decreto há 10 dias atrás e disciplinou a questão da nossa lei, que havia necessidade de regulamentação, e o decreto foi muito bem detalhado, saiu há mais ou menos 10 dias no Semanário Oficial, o decreto obrigando as concessionárias e permissionárias a fazer com qualidade a recomposição de calçadas, de via pública e tudo mais. Então, uma lei nossa que agora foi regulamentada pelo Executivo. Eu queria falar de alguns assuntos sobre saúde. Programa Mais Médicos, mais 4 profissionais estão vindo para Avaré. Semana que vem, 2 médicas brasileiras. Quem anda falando mal de médico estrangeiro vai parar de falar, porque vem 4 médicos brasileiros, porque nós tivemos no Brasil 15 mil, em números redondos, inscrições, para 4.100 vagas, mais ou menos, no Brasil, do Mais Médicos. A Avaré será brindada com 4 profissionais, e na primeira leva vem 2 médicas, e uma delas é avarense. Quer dizer, então quem faz a crítica não vai poder fazer mais do ponto de vista do estrangeiro, né? Principalmente quando é cubano, há um preconceito desgraçado no Brasil contra médicos cubanos que são altamente competentes. Inclusive em Avaré estão fazendo um belo trabalho. Então a gente não entende esse tipo de crítica, porque esse preconceito com os nossos irmãos cubanos, né? A gente sabe por quê, né? Mas, de qualquer maneira, é uma história longa aí. Então, o Mais Médicos, na segunda fase, 4 médicos para Avaré, vão ter 10 médicos no Mais Médicos, fora os médicos que já atendem no PSE. Veja bem como o governo POI está estruturando a saúde básica, coisa que foi abandonada por mais de 8 anos, por governos anteriores. Agora está sendo estruturado. E logo vai ter a UPA também, que vai atender o maior problema da saúde, que é a questão do atendimento de emergência, que realmente está deficitário, e dentro dos próximos meses teremos a unidade de pronto atendimento, que é o nosso novo pronto-socorro, com dinheiro federal. Governo Dilma, é bom saber, né? Em parceria com o município. Também eu gostaria de dizer uns dados que rapidamente foi dito na última sessão, que em março de 2014, nós tínhamos 421 atendimentos diários. Um ano depois, com atendimento já dos mais médicos, caiu o atendimento no pronto-socorro para 333 atendimentos diários. Veja como é importante a saúde básica. Já houve uma diminuição, não ainda suficiente, mas uma diminuição da procura do pronto-socorro, pelo menos nos dados que nós temos aqui. Logo, logo teremos audiência pública, acho que vai ser no final do mês, ou começo do mês que vem, de saúde, que nós estaremos presidindo aqui, como presidente da comissão, e certamente novos dados aqui virão. Outro assunto também que foi... Aliás, 2 assuntos que foram falados aqui, um deles sobre a questão que a Avaré deixar de ser regional de saúde, na verdade foi uma barriga jornalística. Não é verdade. Está se falando de administração em região administrativa do Estado, não a perda da referência como
regional de saúde. A Avaré continua sendo regional de saúde, não tem perda de verbos, não tem nada. Na verdade, uma barriga jornalística que foi ressaltada por um vereador dessa casa. Certamente ele foi no embalo daquela notícia que não era real, né? Com relação à dengue, tivemos a informação que teve 10 casos em Avaré de teste rápido positivo. Vou explicar para vocês. Teste rápido é feito nos 3 a 5 primeiros dias. Para confirmar, tem que fazer a dosagem IgM e IgG, que é a partir do 6º dia. Quando faz o teste rápido, tem que confirmar com um novo exame a partir do 6º dia. Então, o que aconteceu? Os 10 casos de teste rápido, 9 de Avaré, deram positivos, mas não foram confirmados como dengue no 2º exame pelo Adolfo Lutz. Tivemos apenas um caso que era importado de Catanduva. Portanto, Avaré ainda, nós temos aí uma situação privilegiada, diferente de outras cidades, que tem como Marília, que teve várias mortes, inclusive, semelhante também, mais de 100 casos em Ourinhos, muitos casos em Jaú, e Avaré, felizmente, nós estamos num momento ainda bom com relação à dengue. Não tivemos casos adquiridos na cidade confirmados. Tem alguns casos aí que parece que o teste deu positivo, que não estão nessa relação, que ainda precisam ser confirmados. Pode ser até que sejam dengue esses casos, mas não tem a confirmação. Sarampo é outra preocupação de saúde. Sarampo, está voltando os casos de sarampo, estão voltando os casos de sarampo. Ceará teve, em 2014, mais de 600 casos. O estado de São Paulo teve 7 casos. São dados aí, então precisa vacinar a criançada. Se for viajar para o Nordeste, Norte e Nordeste, tem que vacinar, então recomendam a vacinação a partir de 6 meses já. Normalmente é 1 ano. Então, é importante, sarampo é uma doença potencialmente fatal. Está voltando, perigosa. Tá? O que mais que nós temos? Tem bastante assunto de saúde. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente é isso que eu queria falar de saúde. A respeito dos medicamentos, tem um artigo muito bom na comarca, que mostrou que quem está falhando com o financiamento dos medicamentos chama-se Governo do Estado de São Paulo, o programa Dose Certa. Não é só em Avaré, não, em toda a região. Está prometido pela DRS corrigir essa questão. O governo federal está fazendo sua parte, o governo municipal também está fazendo, já que gasta 5 milhões de reais por ano em medicamentos. E o governo do Estado é que não está mandando, diferente do governo federal, que manda o dinheiro, o governo do Estado manda o medicamento, mas o pior é que não está mandando. Esse é o grande problema que tem sido nessa questão de fornecimento de medicamento. E o jovem que falou aqui na tribuna tem toda a razão, mas aí nós estamos justamente justificando que a dose certa do governo estadual é que está pisando na bola. Né? E essa matéria da comarca está muito interessante para a gente ler. Estive na inauguração de mais um conjunto habitacional Avaré Life, do Minha Casa Minha Vida, dia 13 passado, lá no Jardim Santa Mônica, 70 casas inauguradas, mais um da fase 2, da faixa 2, não é dizer, não é da faixa 1. E em breve, mais 69 casas, bem em frente, também lá no Jardim Santa Mônica. Belas casas, realmente estão bastante bem feitas. Né? Eu vou falar de merenda escolar, mas eu não vou ter tempo agora na palavra livre, mas tem um requerimento meu que eu sugiro várias mudanças na merenda escolar e estão confundindo qualidade com quantidade. Importante, qualidade na merenda. Então, tem gente confundindo qualidade com quantidade. Quem come maior quantidade, naturalmente, pode adquirir alguma barriguinha. Né? Então, importante a qualidade dos alimentos. Né? E, para encerrar, nós tivemos uma reunião, aliás, parabéns à mesa pelo aspecto democrático, foi a discussão do prédio da Câmara. Né? E nessa discussão surgiu uma coisa que eu alertei no dia, como não foi transmitido pela rádio, certamente muita gente não ficou sabendo, que é uma tendência da Casa de querer aumentar o número de vereadores. Eu vou dizer, minha posição pessoal é contrária ao aumento de vereadores. A posição da nossa bancada do PT é contrária ao aumento do número de vereadores. Deixar bem claro já, porque há um movimento que eu percebi aqui, nas entrelinhas, querendo aumentar para 15 ou para 17. Eu não sou favorável. Deixo já a minha posição pública, também a do Barreto, do Dutinho, certamente a da Rosângela, dos demais eu não conversei, não posso falar em nome dos demais. Apenas o Denilson que falou que é favorável até a 15, não a 17. Né? Eu sou favorável à manutenção dos 13. E, então, com relação... Está em cima da hora.
Com relação ao prédio lá, nós consideramos que seja tomado cuidado com o gasto, eventualmente, numa construção de anexo. Mas eu não tenho mais tempo. Boa noite a todos. Tenhamos todos uma boa sessão.